Agora sim. Então, oi gente, tudo bem? Eu sou a Julie e o João a gente vai apresentar o nosso artigo que é Impact of Three Commonly Used Blood Samples, Techniques on the Welfare of Laboratory Mice, Taking the Animal's Perspective. Então, os ratos são a espécie mais utilizada em laboratórios e a coleta de sangue nesses animais pode ser muito estressante, causar sofrimento e alterações dos resultados. As técnicas de coleta elas devem sempre minimizar a dor e o desconforto dos animais. As técnicas mais recomendadas e que foram utilizadas nesse estudo foram as técnicas de coleta pela veia facial, pelo seio venoso retrobulbar e pelos vasos da cauda. Essas técnicas têm diferentes graus de invasão, que vão gerar diferentes graus de estresse e sofrimento. Elas também podem envolver anestesia e diferentes técnicas de contenção e duração dessa coleta. Então, o estudo ele é sobre a resposta ao estresse causada pelas três técnicas de coleta de sangue, e também levou em consideração a perspectiva dos animais. Entre os parâmetros avaliados no estudo estão os comportamentos espontâneos, os comportamentos naturais dos animais e as alterações bioquímicas causadas por essas coletas. Bom, em relação aos métodos, foram usados camundongos, machos adultos jovens, com idade de 10 a 12 semanas. Esses animais foram submetidos a uma das três técnicas diferentes de coleta, ou dois tratamentos de controle, em um de quatro experimentos. Os animais eles foram colocados aleatoriamente nos diferentes grupos de tratamento. Foram utilizados 12 animais por tratamento e experimento, e no total 240 animais foram testados. Os camundongos foram obtidos de um criador comercial com idade de 3 semanas. Eles foram alojados em sistema de gaiolas em grupos de até 5 animais. E uma semana antes do início dos experimentos, eles foram alojados individualmente em gaiolas. As gaiolas elas eram trocadas semanalmente, havia água e comida oferecidas à vontade, tinha material de cama e aparas de madeiras, os animais sempre eram analisados pela cauda, eles estavam num ciclo claro e escuro de 12 horas cada, né? Então 12 horas de luz e 12 horas de escuridão, e com temperatura ambiente e umidade constante. Em relação às técnicas de coleta de sangue, foram três técnicas, e foram feitos dois grupos de controle, o controle de manuseio e o controle de anestesia. As coletas de sangue, elas sempre eram realizadas nas primeiras horas de fase de luz. Em relação às coletas, para a coleta dos vasos da cauda, o animal ele era colocado em uma grade de aço inoxidável e a cauda era gentilmente fixada entre os dedos do experimentador. O animal ele tinha permissão para se mover livremente e com um bisturi era feita uma pequena incisão horizontal na cauda, cortando os vasos ventrais da cauda. E após a coleta, esse sangramento era estancado com uma leve pressão sobre a incisão. Sobre a coleta do seio venoso retrobulbar. Nessa coleta, o animal ele era anestesiado em uma câmara de vidro, usando uma mistura de 5% de isoflurano e ar ambiente. Quando o reflexo de endireitamento era perdido, o camundongo era removido dessa câmara, e um capilar de 10 microlitros foi inserido no canto medial do olho direito, aplicando uma pressão e girando o capilar. Após a coleta, esse capilar era removido suavemente e a pálpebra era fechada e uma leve pressão era aplicada para minimizar a hemorragia. Os ratos, eles não mostraram qualquer sinal de consciência durante o procedimento dessa coleta. A coleta da veia facial, o animal era realizada a tricotomia do pescoço e a veia facial da bochecha era puncionada. Esse vaso sanguíneo está localizado aproximadamente 3 a 4 milímetros dorso caudal ao ponto sem pelos da lateral da mandíbula. E o sangramento era interrompido aplicando uma leve pressão com cotonete no local da punção. Foram criados, né, dois grupos controles. O grupo controle de anestesia ele foi criado para avaliar o impacto da anestesia inalatória aplicada para o grupo da coleta pela veia retrobulbar. Os camundongos eles foram tratados de forma idêntica ao grupo da coleta, mas sem fazer a coleta de sangue. Então, o animal era colocado na câmara de anestesia, contendo uma mistura de 5% de isoflurano e ar ambiente, e quando o reflexo de endireitamento era perdido, o camundongo ele era removido da câmara e colocado novamente na gaiola. No grupo controle de manuseio, ele foi criado porque o manuseio também pode provocar um estresse no animal,
E os camundongos desse grupo controle eles eram submetidos a um curto período de manuseio de aproximadamente 30 segundos. Nesse período, eles eram pesados. E, após isso, o camundongo era colocado novamente na gaiola. Bom, em relação aos 4 experimentos realizados, o primeiro experimento avaliou os efeitos na liberação aguda do hormônio do estresse. Os camundongos eles eram submetidos a um dos 5 tratamentos que foram descritos anteriormente, 3 coletas e 2 grupos controle. Após retornar os camundongos às suas gaiolas, eles ficavam lá por 15 minutos e uma segunda amostra de sangue era coletada para medição das concentrações de corticosterona no plasma. Os animais, após essa coleta, eles eram sacrificados por decapitação, após passarem por uma anestesia inalatória também. E após sacrificar os animais, o sangue do tronco era coletado. O experimento 2 avaliou os efeitos no curso do tempo da ativação do eixo hipotálamo-pituitário adrenal e indicadores comportamentais relevantes para o bem-estar do animal. Esses animais desse experimento 2 eram alojados em gaiolas metabólicas equipadas com uma toalha de papel com material de nidificação, para auxiliar na termorregulação desses animais. Os ratos, então, eles eram transferidos para essas gaiolas 3 dias antes do início do experimento, e após a habituação, eles eram submetidos a um dos 5 tratamentos. E durante as 24 horas seguintes, as amostras fecais eram coletadas a cada 2 horas. Para avaliar os efeitos dos diferentes tratamentos na ingestão dos alimentos, a quantidade de comida consumida por esses animais em 24 horas foi medida para cada camundongo no dia anterior ao respectivo tratamento e também no dia seguinte. Nesse experimento também foi avaliado o estado da pelagem do animal antes do tratamento e 24 horas depois. Após um período de observação, esses animais também eram sacrificados. O experimento 3, ele avaliou os efeitos na liberação e recuperação do hormônio do estresse agudo e o impacto na atividade locomotora, exploração e comportamento relacionados à ansiedade. Então, nesse experimento, o peso dos animais era avaliado no dia anterior, logo após a coleta e um dia após a respectiva coleta ou tratamento. Para observar a atividade locomotora e comportamento exploratório de estímulos não sociais e sociais, foi realizado 3 testes imediatamente após o tratamento. Esses testes foram testes de campo aberto, objeto novo e interação social. Esses testes foram realizados um seguido do outro, cada um com duração de 5 minutos. E para avaliar a liberação e recuperação do hormônio de estresse agudo, uma amostra de sangue foi coletada após esses testes, e depois de 60 minutos. Entre essas 2 coletas de sangue, os animais eles não eram incomodados e ficavam nas suas gaiolas. O experimento 4 avaliou os efeitos no comportamento espontâneo, percepção da dor e efeitos de médio prazo na atividade locomotora, exploração e comportamento relacionados à ansiedade. Então, em relação ao comportamento em gaiola, ele foi estudado para examinar se os diferentes métodos de coleta de sangue ou tratamentos controle levavam a diferença nos padrões de comportamento natural e não provocado. Então, os animais eram avaliados por 60 minutos cada um no dia anterior, imediatamente após os respectivos tratamentos e 24 horas após os tratamentos. Também foi avaliado o comportamento de construção de ninhos. Esse comportamento é natural, que é exibido pelos pequenos roedores, e ele mostrou-se um indicador para o bem-estar de ratos de laboratório. A construção do ninho ela foi avaliada na manhã, imediatamente antes dos diferentes tratamentos. Ainda no experimento 4, também foi observada a escala de expressões faciais dos ratos. Essa escala é para avaliar se a percepção da dor dos animais diferia após os diferentes tratamentos. 5 características faciais foram avaliadas, como índices potenciais de dor, e 3 níveis de intensidade foram atribuídos. Essas características incluíam o endurecimento da região orbital, protuberância do nariz, protuberância da bochecha, posição da orelha e mudanças na posição do bigode. Também foi realizado o teste de comportamento 24 horas após os tratamentos. Esse teste foi o mesmo que foi realizado nos animais do experimento 3. Eles foram feitos diretamente após o registro de 1 hora de comportamento da gaiola doméstica no dia seguinte ao tratamento. Após um período de 1 semana, esses animais também foram sacrificados. Dos resultados, foram feitas 5 avaliações com 3 diferentes tratamentos, como a mensuração da corticosterona plasmática, a mensuração da corticosterona fecal, locomoção, exploração e comportamento relacionados à ansiedade,
a construção de ninho, percepção da dor e o comportamento na gaiola, e avaliação do peso corporal, pelagem e gestão de alimentos. Entre isso foi usadas as siglas HCO para controle de manejo, ACO para controle anestésicos, TVB para a punção da veia caudal, RBB para a punção do plexo venoso retrobulbar e FVB para a punção da veia facial. Temos o gráfico apresentando o resultado da corticosterona plasmática, onde a punção da veia facial e do retrobulbar aumentaram, e a punção da veia caudal não diferiu do tratamento controle. Na corticosterona fecal, foi avaliada a cada 2 horas, e após 8 horas foi apresentado um aumento dos animais que sofreram tratamento pela punção da veia facial e pela punção da retrobulbar, e se manteve alto após as 10 horas também. Na questão do corticosterona fecal, é esperado esse aumento após 8 horas, pelo menos, um pouco mais tardio. Com a questão das locomoção, exploração e comportamento, os animais que tiveram a punção foram submetidos ao tratamento da veia facial, apresentaram atividade locomotora reduzida, e além disso, os fatores relacionados à ansiedade foram a latência para entrar, o tempo gasto para entrar na zona de interação e o tempo gasto da zona externa desses testes, quando o tratamento da facial e da retrobulbar foram significativamente maior do que nos outros grupos avaliados. A construção de ninho, percepção da dor e comportamento na gaiola foi avaliado 5 vezes em intervalo de 2 horas antes do procedimento e depois do procedimento, e 24 horas depois de realizado o procedimento. Os grupos da punção da veia caudal e da retrobulbar apresentaram diminuição na qualidade da construção de ninhos. Os grupos da veia facial e da retrobulbar apresentaram diminuição na qualidade da construção de ninhos, e 24 horas após o procedimento não houve diferença significativa entre os grupos testados. Referente à percepção da dor, foi avaliado por uma tabela subjetiva, e os animais que sofreram tratamento do manejo controle da retrobulbar e da facial apresentaram pontuações maiores dos animais que foram submetidos à punção da veia caudal. Quanto aos comportamentos naturais da gaiola, foram avaliados esses 8 itens, e apenas os animais que apresentaram que foram testados pela punção da veia facial, que apresentaram o maior tempo se limpando, o maior tempo se limpando do que os demais tratamentos. Também apresentaram um tempo maior imóvel na gaiola. E quanto à avaliação do peso corporal e a pelagem e a gestão de alimentos, não houve diferença significativa entre os tratamentos. Discussão. O objetivo do trabalho também foi investigar os efeitos das 3 técnicas de coleta de sangue, comumente utilizadas, e o impacto no bem-estar desses animais. E todas as 3 técnicas e os controles geraram aumento no nível de corticosterona, sendo a punção da veia facial e da veia retrobulbar significativamente mais estressantes do que os demais. E a anestesia com isoflurano não explicaria o aumento significativo na punção do plexo retrobulbar, por ele não diferiu quando ele foi contra o tratamento controle da anestesia. Foi observado um aumento nos animais que submetidos ao tratamento da punção da veia facial, uma postura arqueada e ficaram imóveis, indicando angústia e dor. E também para a punção do plexo retrobulbar, só que em menor evidência.
Com isso, se demonstrou que os procedimentos de amostragem de coleta de sangue na região facial, ela gera um nível maior de estresse. E a conclusão é que as três técnicas normalmente aplicadas afetam os animais de maneiras diferentes, sendo que a função da veia facial acarretou diminuição no bem-estar e a mudança dos parâmetros fisiológicos e comportamentais. E também a função do plexo retrobulbar apresentou resultados semelhantes aos animais do tratamento da veia facial. Os animais submetidos à punção da veia caudal teve um menor impacto no bem-estar deles, eles se demonstraram menos estressados. E com isso a pesquisa revelou que o melhor método de colheita é pela veia caudal, só levando em considerações as suas limitações, pois a quantidade de sangue coletado por essa via é pequena, considerada próxima aos outros. E ajuda, assim, diminuindo com o princípio dos 3 R's na experimentação animal, que é o Replace, Reduction, Refinement, que seria mais ou menos como substituir, reduzir e refinar. E as críticas sobre o artigo é que como os animais eles são manejados pela cauda, talvez a diminuição do estresse do corticosterona pela veia caudal seria mais por esse manejo do que por uma situação estressante. Por também o manejo, quando eles foram submetidos à anestesia, foi maior do que esse manejo comumente feito nos biotérios. E essas aqui foram algumas referências e obrigado.